Muito bem, mais um vídeo aqui no 3 na tela. Show de bola, hein, galera? Tô gostando muito, vocês são demais. Pausadinho no vídeo rapidinho para você curtir, compartilhar, comentar e também ajustar todas as notificações aí, ó, personalizar. Infelizmente, para o YouTube tem que fazer tudo isso hoje, né? Foi? Eu espero. Maravilha! Vamos lá então. Mais um quadro aqui para você no mundo do esporte. Esse é o nosso Curiosidades Aleatórias. E nesse quadro é o seguinte, quem participa conosco é você aqui no 3 na tela. Curiosidades aleatórias do mundo da bola, do mundo do esporte. E quem vai fazer as perguntas são vocês. Separei 3 perguntas aqui dos nossos inscritos. 3 curiosidades no programa de hoje, aqui, ou no quadro de hoje, né? Aqui no 3 na tela. Pergunta do nosso inscrito, Marcelo Eduardo. É o nosso grande Riva. Alô, Riva, obrigado aí pelo carinho da audiência. Obrigado, viu? Obrigado aí pelos likes, pelas visualizações. O Riva nos pergunta, o nosso grande querido Marcelo Eduardo, aqui no Curiosidades Aleatórias no 3 na tela. Júlio, Vitor, Marcelo, Vitão, né? Botou Vitão. Ele mandou aqui pra gente. A cor da bandeira da Itália, as cores são verde, vermelho, branco, porque a seleção italiana, a tetracampeã mundial, joga com a camisa tradicionalmente, né, na cor azul. Se a bandeira é vermelha, verde e branca. Baita pergunta, hein, meu querido? Ei! É o nosso querido Marcelo Eduardo, nosso querido Riva. Seguinte, vamos lá. Por causa... O que acontece isso? Por causa de Savoia, a família real, né, que unificou a Itália no século XIX. E na época, a cor da nobreza italiana era da família, né, nobreza italiana, a cor da nobreza real lá era azul. E em 1911 acabaram adotando o azul pro futebol da Itália. Por conta disso, basicamente, tá? Tanto é que vários clubes descendentes da Itália acabaram adotando o azul. Nós temos o caso, por exemplo, no Brasil do Cruzeiro, né? O próprio Palmeiras, há 10 anos atrás, fez um uniforme num azul, né? Um azul claro ali, homenageando, já que era Palestra Itália e tudo mais. Por conta disso, meu querido, Savoia, família real que unificou a Itália aí no século XIX, por conta da cor da família, né, da nobreza, da família real lá da Itália, era azul. Valeu, meu querido, obrigado, viu? Próxima pergunta de inscritos aqui no Curiosidades Aleatórias, vamos lá. Ana Luísa Santana. Olha, pergunta bem interessante, hein? Bem interessante. E bota uma vinhetinha aí, produção, de Brasil, Zil. Porque essa foi o Brasil que criou, hein? Brasil que lançou a moda e o mundo copiou. Pergunta é a seguinte: por que jogadores de futebol entram com crianças em campo? Vamos lá, porque é o seguinte. Primeira coisa, tradição inventada no Brasil, tá? Então, bota exclusivo que dá trabalho, meu filho. Em 1976, o diretor público de relações do Galo do Atlético Mineiro, o nosso querido Ronan Ramos, ele criou isso. E o objetivo era o seguinte, era encontrar algum meio, né, encontrar alguma maneira de levar mais famílias ao estádio. Então o nosso querido Ronan Ramos, diretor público de relações do Atlético Mineiro, na época teve essa grande sacada. Porém, o que hoje, claro, não é necessário, na época era que as crianças, elas precisavam ser parecidas com os jogadores
que iriam entrar em campo. Hoje não mais, né? Hoje basta só você estar uniformizado ali, aí você pega vários sócios e tal, cadastra até criança ali até que meio em cima da hora ou com antecedência, enfim. Mas na época era necessário ser parecido com os jogadores. Medida inclusive hoje adotado pela FIFA, né? Hoje é uma regra. É interessante, né? Muito interessante. Obrigado pela pergunta, Ana Luísa Santana. Vamos agora para mais uma pergunta de mais um inscrito. Vamos lá. O nosso inscrito é o Celso Evandro, grande Celção. Pergunta aqui pra gente, ó. Bom, por que existe... Baita pergunta também, hein? Por que existe a meia-lua da grande área? Interessante, né? Porque é o seguinte, se a falta acontece dentro da meia-lua, ela é falta com barreira e tudo, não é pênalti. Então, porque aquilo ali faz parte da área, já que se a falta acontece dentro da área, é pênalti. É um negócio que não faz sentido, não é? Mas faz, e muito. Se liga nisso aí. Bom, basicamente a meia-lua ela existe por conta da marca da cal, por conta da marca do pênalti. Mas vamos embarcar nessa história comigo, que essa história é mais uma história interessante deste esporte, o mais popular do world. Seguinte, no século XIX, o futebol criado e tudo mais, não tinha goleiro, era 11 contra 11 e pancadaria, jogo de várzea. Aliás, de várzea não, é igual criança quando começa a jogar bola. Você vai numa escolinha de futebol, onde a bola tá, as 300 crianças vai. A bola vai para lá, as 500 crianças vai para lá. Então era mais ou menos isso, não tinha goleiro, era assim, 11 de um lado, 11 de outro, era uma confusão. Aí, depois de 8 anos que criaram o esporte lá no futebol, né, no século XIX, depois de 8 anos eles viram que, opa, isso aí tá bagunçado, né? Demais da conta. Então, era criado assim, uma das profissões mais ingratas desse mundão, o goleiro. Porém, na época, o goleiro, ele podia fazer de tudo, porque não tinha a área. Então o goleiro ele podia pegar a bola na mão e atravessar o campo, até o outro gol, botar a bola no chão e caixa. Aí virou mais bagunça ainda, né? Poxa, tem que ter uma organização. Aí então, ao passar dos tempos, criaram a nossa grande área, mas sem a meia-lua. Bom, já entendi, século XIX, os goleiros vieram depois, isso aqui, beleza, mas criaram então a área para delimitar o espaço do cara lá pegar a bola com a mão. E cadê a tal da meia-lua que não veio ainda, Júlio? Já veio a crescente, a lua cheia, mas não veio a meia-lua, cadê? A partir de agora, a meia-lua vem. Então, eles criaram a área. Só que é o seguinte, pessoal, ainda nessa época, lá atrás, a falta que acontecia dentro da área não era pênalti. Por exemplo, você pega pega uma área, faz um ponto dentro da área. A falta acontecia naquele ponto que a falta era feita. E não tinha barreira dentro da área como tinha fora. Os jogadores iam na linha do gol e ficava tudo perfilado ali do lado do goleiro. Era assim que acontecia. Bom, era uma bagunça isso aí, né? A gente foi organizando essa bagunça que não tinha área e tal, mas também tá feio isso aí, né? Não faz muito sentido ser assim. Então, com o passar dos tempos, criaram uma das maiores emoções desse esporte. Criaram a marca da cal. Criaram o pênalti. E aí, o pênalti ele foi criado. Beleza. Criaram a marca da cal. Beleza. Porém, a meia-lua ela só foi criada 40 anos depois que inventaram o pênalti. É isso mesmo. Depois de 4 décadas da invenção do pênalti, veio a tal meia-lua. E por que isso? Porque na regra da FIFA, toda barreira ali ela tem que ficar 9 metros e 15 centímetros num raio ali de distância da bola. E tanto é que quando tem uma falta, você tem, nas transmissões colocam, né, todo aquele raio ali, os pontos que você tem que ficar de distância da barreira. Aquela distância ela é de 9 metros e 15 centímetros. Então a meia-lua foi criada para o cara
respeitar o defensor ou um outro jogador ali do time adversário, né? Então, se você tem lá a marca do pênalti, você tem a meia-lua, aquele ponto mais distante, ele tem justamente 9 metros e 15 centímetros. Por conta disso, então, que a meia-lua foi criada para respeitar esse raio de distância da bola determinado pela FIFA em 9 metros e 15 centímetros. Beleza? Gente, esse foi o nosso Curiosidades Aleatórias sobre esse mundão de futebol, mas podem perguntar curiosidades aí envolvendo o mundo do esporte em geral, né? Por exemplo, o basquete, a cesta, chama cesta porque foi inventada numa cesta? Fica a reflexão. Muito obrigado pela parceria de sempre. Esse é o 3 na tela, vindo muita coisa boa pela frente. Obrigado. Like.